Irmãos, pela graça de Deus, aqui estamos em mais um comentário do nosso leitura diária, a qual, aproveitando o ensejo do tão feliz momento, eu quero externar a nossa gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor, né? E também a cada companheiro, comentarista, aos amados irmãos que nos escutam, que participam, né, desse tão importante programa. Que Deus continue nos ajudando. Amém, meus amados? Estamos diante de mais uma lição, né? Mais um trimestre para a glória de Deus. E desta feita, o tema central da lição em apreço, que vai ser estudada domingo, dia 11 de abril de 2021, tem como tema o propósito dos dons espirituais. E nós temos como verdade prática da lição a seguinte expressão: assim também vós, como despenseiros. Desculpe, irmãos. Desculpe, vou retificar aqui. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14 e 12. A verdade prática desta lição diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. No nosso comentário da leitura diária na segunda-feira, né, graças a Deus, foi comentado na primeira carta aos Coríntios 12 e 12, a igreja é um só corpo. Na terça-feira, ainda 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 11, diversidade dos dons no mesmo Espírito. Quarta-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, tudo deve ser feito para edificação. Quinta-feira, ainda na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, versículo 12 a 27, que diz a verdadeira unidade. Sexta-feira, ainda, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, exercendo amorosamente os dons. E sábado, que é o nosso comentário, né? Dia 10 de abril de 2021, que tem como tema, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a manifestação dos dons, a manifestação do dom do Espírito e a sua finalidade. Ou seja, né, a manifestação, a revelação do dom do Espírito e a sua finalidade. Muito bem, meus amados irmãos, como já citamos, né, pela graça do nosso eterno Deus, nós estamos diante de um tão grande privilégio que é trazer mais um comentário, né, do nosso programa Leitura Diária. E agradecemos a Deus pelas vossas vidas e neste tão feliz momento, né, trazendo já breve essa citação, eu quero ler o versículo base, né, onde estaremos comentando o nosso leitura diária no nosso dia de sábado. Está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Desculpe, meus amados irmãos, é muita emoção. Retificando. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: mas a manifestação do dom do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Né? E quando nós falamos da manifestação do Espírito e a sua utilidade, né? O Espírito Santo de Deus, ele veio, né, cumprindo aí uma promessa e deu dons para a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos estar, né, comentando esse glorioso assunto, porque quando nós falamos de utilidade, né, o propósito para a sua utilidade, nós vamos estar
adentrando, né, dentro desse assunto tão importante que fala do tema central da própria lição, né, que é o propósito dos dons espirituais. Para que, né, o Espírito Santo ele doou esses dons, essas habilidades espirituais? Para quê, né? É claro que quando nós vamos falar de dons, é importante a gente saber, né, o que são. E nós podemos citar aqui alguns dos exemplos que diz aqui: os dons são habilidades espirituais, a dispensação da igreja para a edificação da mesma. Esta é a definição, né? Uma forma bem clara do que é dom. E qual o seu propósito? Para que o Espírito Santo dispensaria esses dons à igreja? Ou seja, ele dispensou com as seguintes finalidades: para edificar e fortalecer a noiva do Cordeiro, né? Esses recursos sobrenaturais que são dispensados para a igreja têm esse propósito, né? Auxiliar no crescimento da igreja, que é a noiva do Cordeiro. E a lição ela vai trazer de forma bem enfática, porque o apóstolo dos gentios ele trabalhou com tanta ênfase na igreja de Corinto, né, que era uma igreja aonde o apóstolo Paulo fala que se manifestava os atuais dons conhecidos, né? E vai trabalhar exatamente na vida de uma igreja que, apesar de ter nela, né, a manifestação dos dons espirituais, ela era uma igreja que tinha os seus problemas, ela era uma igreja carnal, né? É até forte, né, o tema, mas eles eram, né, porque eles eram carnais, porque existiam dentro dele, no meio dele, divisões, existiam no meio deles contenda, né? Existiam questões judiciais, existiam questões de idolatria. E o apóstolo dos gentios ele vai trabalhar exatamente, né, nesse sentido, porque se os dons espirituais, se essas habilidades espirituais foram doadas para a igreja, foram dispensadas para a igreja com o propósito de trabalhar na edificação, no crescimento da igreja, né? Exortar, consolar e conformar, né? Exortação, consolação e edificação, desculpe, né? Se ela tem esse propósito, ela tem exatamente o objetivo de produzir, de proporcionar o crescimento, não só na vida do crente, como no sentido de igreja, como um corpo, né? Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus, ele delegou ele dispensou essa bênção à igreja, ele não dispensou ela com objetivos individuais, né? Para que alguns indivíduos, desculpe, para que alguns indivíduos utilizem de forma egoísta, de formas individuais, né? E sim que ela seja utilizada com amor, pois só o amor é capaz de dispensar, né? De distribuir com o devido propósito para qual o Espírito Santo de Deus ele dispensou os dons. Edificar, auxiliar, proporcionar, né? Ajudar ali no dia a dia. E esse tema é um tema muito atual, porque a lição que nós estamos estudando, né, os dons espirituais e ministeriais, que é o tema central da lição, né, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Glória a Deus, né? E nesta lição do próximo domingo, que vai falar exatamente do propósito dos dons espirituais. E nossa leitura diária, no dia de sábado, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito e a sua utilidade, né? O Espírito, ele veio, né, assim que Jesus ele sobe assunto aos céus, ele deixa o Espírito Santo, o Consolador, que veio com o objetivo de conduzir, continuar, né, na condução da igreja enquanto esta estiver aqui na terra. Visto que o nosso Senhor, né, que o Salvador Jesus Cristo, ele foi ao céu preparado no lugar, a igreja ficou sob a tutela, sobre os cuidados do Espírito Santo. E este
desta feita, para proporcionar, né, o crescimento de forma sadio no meio da igreja, ele dispensou alguns dons, né, que são essas habilidades espirituais na vida dos despenseiros, que são homens que não são mais crentes do que os outros, que não são melhores do que os outros, mas que são homens que foram escolhidos pelo Espírito, porque a Bíblia diz que ele quem dá a cada um como ele quer, né? Ele quem assim escolheu, e a quantidade também ele é quem escolhe. Mas estes que foram selecionados por ele não são mais crentes, nem são melhores, nem são mais fortes, né? E nem foram escolhidos por Deus através do seu Espírito Santo com o propósito de ser um destaque, né? Ser uma elite, fazer parte da elite. Ah, fulano tem o dom de profecia, falar muito bonito em línguas. O Espírito Santo não dispensou essa dádiva com essa finalidade. Mas cada um, né, que tem essa bênção de Deus em sua vida, deve utilizar com temor, com tremor e sempre visando a finalidade central, né, que é a edificação da igreja. Pois só um crescimento sadio pode proporcionar à noiva do Cordeiro uma igreja sadia no sentido espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós encontramos, né, infelizmente, nos dias de hoje, né, algumas pessoas usando de forma equivocada, de forma egoísta. É claro que por falta de conhecimento da palavra, por não ler a palavra, a gente encontra alguns equívocos, né? Certa feita, a gente tivemos a oportunidade de visitar uma pessoa e que estava um pouco triste, e eu tive a oportunidade de escutar isso dos lábios desta pessoa, e o motivo foi porque um dia ele foi convidado para orar para Jesus curar, e ele achou que quem curava era a oração dele, quem curava era ele, e disse que não ia naquele momento, que quando fosse depois Jesus curava. Então ele foi, e depois que orou, em outro momento, Jesus não curou, ele ficou muito triste, né? E ao indagar o amigo Espírito Santo, ele disse, porque quem faz sou eu, né? Você nunca deve se esquecer disso, que quem opera é ele, amém? E que quando alguém pensa que é, e simplesmente Deus não aparece. Então, assim são na vida dos despenseiros, né? Daqueles que foram chamados por Deus. Mas, meus amados irmãos, esta é a finalidade, né? Esta é a manifestação do Espírito Santo, né? A manifestação do Espírito e sua utilidade. Proporcionar, né? Primeiro, o Espírito Santo é o condutor da igreja, né? E ele nos auxilia. Aleluia. Desculpe. E os seus dons dispensados à sua noiva, né? Traz como na vida de cada um de nós um auxílio para o crescimento da igreja. Amém? Falar em línguas, né? Eu quero finalizar aqui lendo um texto que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10 e 11, para a gente finalizar, que diz assim: E cada um administre aos outros dons como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus continue ajudando cada um de nós e que nós possamos, né, continuar como despenseiros, utilizando esses dons que foi delegado à nossa vida, né, pela graça de Deus, por sua infinita misericórdia, para trabalharmos como auxiliadores do crescimento, na edificação, né, e nos momentos certos exortando, trazendo uma palavra de conforto, de consolo, para a glória de Deus. Porque o edifício ele tem que estar, né, bem alicerçado. E o apóstolo Paulo ainda disse aos Coríntios, né, mas cada um veja como edifica. A pedra é Cristo, né? E nós somos os trabalhadores. Estamos tendo a honra, né, o privilégio de ensinar, de orar, de louvar, de profetizar para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando cada um dos servos do Senhor. É sempre um prazer estar presente nesse comentário. Que Deus nos ajude e, se Deus nos permitir, estaremos em um breve comentário, né, trazendo mais um nosso leitura diária. Que Deus abençoe a todos, né? Um abraço do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Fiquem todos na paz.